Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 20 de outubro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta sexta-feira a gente vai encerrar o livro do Gênesis, ou livro dos princípios aí. A gente vai falar hoje de Gênesis capítulo 50. Tem duas mortes aqui em Gênesis capítulo 50, né? Bem macabro aí o tema de hoje. A morte de Jacó e também a morte de José. Mais interessante que ambos deixam ali uma nota de esperança fantástica, mas entre um e outro tem um assunto que a gente vai tratar nessa manhã. Deixa eu ler o texto aqui que vai dar base para a nossa conversa nessa manhã, que é Gênesis 50, versículo 19 até o 21. Diz assim: José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Uau, muito top esse José, né? Mas enfim, o último capítulo de Gênesis cobre um período de aproximadamente 60 anos, é isso mesmo. Gênesis 50 cobre aqui um período de 60 anos e relata a morte de Jacó e também de José. A morte de Jacó está ali descrita desde o capítulo 49, versículo 29, até o 50, versículo 14. Então a morte de Jacó é relatada em todo esse espaço, e o que a gente vai ver aqui é que houve uma grande comoção em todo o Egito pela morte do pai de José, mostrando aí o quanto José era bem quisto pelas pessoas ali do Egito. E mais, né, uma grande comitiva de dignatários egípcios foi ao enterro lá em Canaã. É isso mesmo. Jacó foi enterrado junto com os seus pais, Isaac e Abraão, na caverna de Macpela, que Abraão comprou de Efron, o Hitita, e ele foi enterrado ali então, e uma grande comitiva ali com ministros, provavelmente estavam envolvidos ali também outros sacerdotes, certamente toda a família de Jacó, que naquele período já devia ser até maior do que a que havia ido lá para o Egito, em torno de 70 pessoas. Enfim, uma grande comitiva então vai para prestigiar o enterro desse grande patriarca, o enterro de Jacó. Depois o capítulo faz ali uma espécie de parêntese, porque lá do versículo 15 até o 21 vai mostrar ali uma preocupação dos irmãos de José em relação ao seu tratamento para com os irmãos depois da morte do pai. Na cabeça dos caras, José, depois da morte de Jacó, iria então vingar por tudo que eles fizeram com José. Mas o que acontece é que pela quarta vez os irmãos de José se dobram diante dele. Pela quarta vez os irmãos de José vão cumprir exatamente aquilo que Deus havia predito para José durante os seus sonhos, né? Mostrando que os seus irmãos se dobrariam diante dele, seus irmãos se dobrariam diante dele, e agora pela quarta vez isso acontece. Mas a reação de José que é o mais interessante. A reação de José mostra um conhecimento profundo do caráter de Deus, e eu vou daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso, né? Mas por hora basta dizer que José demonstrou ali conhecer o caráter de Deus de uma maneira muito singular. E o terceiro ato aí então, né, do versículo 22 até o versículo 26, vai narrar então a morte de José. E a morte de José, assim como a morte de Jacó, mas a de José dá uma ênfase maior, ela dá uma nota, ela deixa uma nota de esperança de retorno
do povo para a terra prometida. A maneira como José morre ali, deixando inclusive uma mensagem aqui, né? No versículo 25, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José deixa esse recado, mas interessante aqui não é que ele diz assim, se Deus intervir, não. É quando Deus intervir em favor de vocês, ou seja, já deixando ali, já lançando uma luz, já lançando uma direção, um pavimento para o que vai acontecer no Êxodo. A gente vai ver isso aí um pouco mais à frente na nossa imersão bíblica, né? Mas, por hora, basta a gente entender aqui que José já dá uma nota de esperança. Olha, Deus vai intervir aqui e vai tirar vocês do Egito e vai levar vocês para a terra prometida e não deixe os meus ossos nessa terra, né? Olha só que legal. José amava muito o Egito, com certeza, né? Teve um período de prosperidade grande ali no Egito, porém, ele já quer retornar também para a terra prometida. Agora, voltando lá naquele parêntese feito no capítulo 50, que é do versículo 15 até o 21, José faz uma declaração teológica vibrante no encontro com seus irmãos. Eu vou resgatar aqui o texto, foi o texto de abertura do devocional hoje, só para você perceber como esse texto ele tem um aspecto teológico muito sério, muito importante, que por vezes nós não prestamos atenção, mas isso está espalhado em toda a Bíblia. Aqui José faz uma espetacular exposição do que nós vamos ver durante toda a Bíblia. O que ele fala aqui? Versículo 19 ao 21. Já li, vou ler novamente. José, porém, lhes disse, não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quem dera se todos tivéssemos essa perspectiva que José demonstrou aqui, quem dera todos tivéssemos esse brilhantismo teológico que José demonstrou nesse texto. E o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que os atos de maldade dos homens são de responsabilidade de cada homem. Quando ele disse assim, vocês planejaram mal contra mim. Então, a maldade, o mal, o pecado, ele não vem de Deus. Deus, ele não é o responsável pelos atos de maldade praticados pelos homens. Os homens são responsáveis por seus atos de maldade. Isso está em toda a Bíblia. A Bíblia não exclui a responsabilidade dos homens diante dos seus atos. Na verdade, a Bíblia diz que cada um prestará contas de cada ato de maldade praticado. Cada um prestará contas dos seus próprios atos de maldade praticados durante a sua vida. Então, José, na sua declaração aqui, ele faz esse primeiro adendo teológico. Cada um é responsável por seus atos. Deus não é responsável pelos atos maus das pessoas, mas sim os homens, né, são responsáveis por seus atos. E aqui eu quero incluir um outro personagem que normalmente é culpado pelos nossos atos de maldade, né, que é Satanás. Também José, em uma aplicação teológica vibrante, ele exclui esse aspecto. Ele não diz assim, Satanás usou a vida de vocês. Não, ele diz, vocês planejaram o mal, vocês são responsáveis pelo mal. Então, a primeira afirmação aqui é que os atos de maldade dos homens são de responsabilidade de cada um. Só que o segundo, muito ligado a esse, é que Deus dirige cada situação de acordo com sua vontade soberana. Ainda, e aqui está o grande paradoxo do texto, o grande paradoxo da história bíblica, ainda que cada um seja responsável por seus atos, Deus, ele está por trás de cada uma dessas ações, boas ou ruins. Deus, ainda que não responsabilizado
pelos atos dos homens, ele vai usar os atos de maldade dos homens para cumprir os seus planos. Talvez, né, o maior exemplo disso que eu estou falando, já que é um paradoxo, aqui você vê duas verdades sendo declaradas. Primeira verdade, cada um é responsável por seus atos. Segunda verdade, Deus vai reverter maldade de vocês em bem. Quer um exemplo disso? O maior exemplo disso é o cenário da crucificação. Lembra que Jesus, ele foi crucificado e quem estava por trás da crucificação de Jesus era o próprio Deus. Deus, ele ordenou, decretou, permitiu, se você quiser usar termos aí que são, na verdade, a mesma coisa, né? Mas, enfim, Deus, eu prefiro assim, né? Deus, ele ordenou a crucificação de Jesus, a morte de Jesus na cruz por pecadores, ainda que cada um dos indivíduos, eles foram responsabilizados por seus atos. Então, Pilatos foi responsabilizado por seus atos, os judeus foram responsabilizados, os homens também, mas quem estava por trás da crucificação de Jesus era o próprio Deus. Então, a crucificação é o melhor exemplo disso que José está dizendo aqui. O que José disse aqui é a verdade que vai permear toda a Bíblia a partir de agora. Cada homem é responsável por seus atos, mas Deus, ele está ali por trás de tudo isso, conduzindo todas as coisas de maneira muito, muito soberana. Como casamos essas duas ideias? Não conseguimos. É um paradoxo, são duas verdades que não são contraditórias. O que a gente está dizendo aqui não é que cada homem é responsável pelos seus atos e que Deus não responsabiliza os homens, isso seria uma contradição, não. Cada homem é responsável pelos seus atos, Deus está conduzindo as coisas de maneira soberana. São duas verdades paradoxais, mas são duas verdades bíblicas. E o último aspecto aqui a se destacar, nossa obrigação não é ser Deus na vida das pessoas. O que José fez aqui? José puniu seus irmãos? José ficou pensando assim, bom, já que Deus predestinou tudo, então eu vou ficar aqui de boa, tranquilo? Não. O que José disse? Eu vou sustentar a vida de vocês e também dos seus filhos. O que nós aprendemos aqui com essa última fala de José, quando ele disse aqui, versículo 21, por isso mesmo, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou, lhes falou amavelmente, duas coisas. Primeiro, não devemos tentar entender ou desvendar os propósitos de Deus, né? A gente não está aqui para dizer, esse é predestinado, aquele não é, esse é assim, isso é assado. Não, a gente não está aqui para fazer isso. A gente está aqui para fazer o bem a todos. É isso que a Bíblia nos ensina. Independente de qualquer outra coisa, a gente é chamado a fazer o bem. Ou seja, nós não devemos, não precisamos fazer acepção de pessoas. Não devemos ficar pensando nisso. Isso aqui está acontecendo porque Deus quis, é assim mesmo. Não, essa não é a conduta que um cristão deve tomar. O cristão deve fazer o bem em todo o tempo, né? E aqui, José desarma aquela armadilha que muitos colocam por aí, falam como se fosse bíblico, né? Não, você tem que se afastar da pessoa tóxica, você não pode se juntar com os tóxicos e tudo mais, né? José não fez isso e a Bíblia não ensina isso. Então, essa história de que a Bíblia diz que nós podemos fazer acepção de pessoas, não é verdade. Eu sei que isso é ensinado hoje em púlpitos, né? Em igrejas. Só que isso não é verdade. Aquela história de, não fique perto de pessoas que não te impulsionam, e coisas assim que foram retirados dos piores livros de relacionamentos humanos já escritos na história da humanidade, e ainda assim é pregado como se fosse verdade bíblica. A verdade bíblica é uma só. Devemos fazer o bem a todos, independente de qualquer coisa. Foi isso que José fez e ele deixou essa mensagem para mim e para você. Bom, moral da história aí, já para a gente ir passando para a conclusão, a experiência de José mostra como Deus pode frustrar ações malignas e através delas trazer salvação para muitos. Olha só, na história de José aqui a gente viu isso e
no final aqui a gente não pode deixar de mencionar isso, né? Como Deus reverteu situações malignas, ainda que ele por trás de algumas dessas situações, como por exemplo a fome que veio sobre a terra, a Bíblia diz que veio da própria parte de Deus, enfim, como Deus usou todas essas situações para conduzir os seus planos. E aqui no capítulo 50 de Gênesis, José faz essa declaração muito forte, dizendo exatamente sobre isso para os seus irmãos. O mal que vocês intentaram, Deus transformou em bem para trazer salvação para muitos. E aí, o desafio do Léo aí para essa sexta-feira é muito simples, né? Podemos dizer como José. Nós podemos dizer da mesma maneira que José disse, né? O que José disse? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, nós também podemos dizer isso, ainda que as situações sejam danosas, complicadas, difíceis, nós podemos dizer que Deus pegou essas situações e transformou em bem para a salvação de muitos. Nós podemos dizer assim como José também disse. Amém, meu povo? Bom, acho que é isso, né? Podemos orar já, né? Penso que sim. Se você puder aí, pare então um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer sempre na sexta-feira, encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos fazer isso, se você puder, então ore junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, só deixando um recado muito importante. Domingo, às 10 da manhã, na nossa Igreja Nave, nós temos culto de adoração ao Senhor. Rua Maria Carolina Campos 28. É isso mesmo. Um grupo de irmãos da igreja vai estar no encontro de casais e vamos cultuar a Deus ali. E o restante dos irmãos estarão na igreja também cultuando a Deus normalmente no domingo às 10. Inclusive vai ter embarque de oração no domingo às 9. Então você pode chegar mais cedo, já começar a orar ali às 10 horas. Começamos então o nosso culto de celebração, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.